Olá, olá, boa noite, tudo bom? Hoje, dia 17 de setembro, 22ª edição live, entrando agora pontualmente às 7h30 e logo mais já recebemos a nossa convidada, Sálvia. Só um minutinho, a gente já começa com mais uma edição live de Diálogos Entre Nós. Tudo bom, Léo? Deixa eu já ver aqui se a Sálvia entrou. Um minutinho a gente já começa, conecta e aí pontualmente falando. Vamos lá. Léo, você consegue me ouvir e me ver perfeitamente? Só dá mais um ok, por favor. Um instante a gente já começa, esperando só. Beleza, obrigado, Léo, valeu, valeu. Tudo bom, Sumaya? A gente já começa. Tudo bom, Kátia, querida? E aí, Williams? Salve entrou, salve entrou. Deixa eu já pedir o vídeo para Sálvia. Pedir o vídeo para você. E aí a gente já começa pontualmente, 7h31. Olá, Olá, boa noite. tudo bom? Tudo bem? Você tá me vendo bem aí, vocês? Tô te vendo bem, a sua imagem tá congelando um pouquinho, seu som tá ótimo, seu som tá ótimo. Mas pode ser Eu aqui já também. pode Tá, ser, né? Eu vejo você às vezes travando. tá bom. Bom, mas vamos lá começar pontualmente. Se a gente tiver algum problema, a gente vai se falando ao longo. Tudo bem? Bora lá? Sim, bora lá. Boa noite. Perfeito. Boa noite a todos e a todes. Sejam muito bem-vindos à 22ª edição live de Diálogos Entre Nós. Como não poderia ser diferente, já começo agradecendo a convidada de hoje, Salve Santana. Gratidão por estar conosco aqui no palco virtual. Gratidão, Salve. Obrigada. Boa noite a todos vocês aqui presentes. É um prazer. Beleza. Eu sou o Guilherme Gobato, sócio fundador e consultor em diversidade e inclusão pela Diálogos Entre Nós, e costumo sempre falar que vocês, online e offline, a Salve aqui e eu, nós formamos um conjunto repleto e diverso de muitos nós. Nós na primeira pessoa do plural, na certeza e esperança de que união e boas parcerias promovem muito mais equidade, igualdade e respeito em prol de uma sociedade mais diversa e inclusiva. E nós também, com plural de nó, obstáculos, dificuldades, mas também ponto essencial que podemos desatar juntos rumo a mais diversidade e inclusão. Diálogos entre nós vêm de uma trajetória de encontros presenciais que se iniciaram há um ano atrás, num projeto de parceria de conteúdo entre Google for Startups e o Poder da Colaboração aqui em São Paulo. Promovi e organizei encontros interseccionais, começando pela pauta étnico-racial, em setembro do ano passado, quando eu recebi junto com Patrícia Santos e Yasmin Vitória, nossa grande mestra filósofa, fundadora do Guelé 10, Sueli Carneiro. E em outubro, a pauta LGBTQIA+, e em novembro, pessoas com deficiência, e dezembro, igualdade de gênero. Retomando a produção de conteúdos em formato online desde abril, vários foram os temas que passaram por aqui: violência de gênero, pessoas com deficiência e muito a trilha étnico-racial, que eu dediquei especificamente em maio, julho, agosto, setembro, outubro. E hoje, novamente, trago aqui o tema para a 22ª edição live, da margem ao centro, narrativas negras em diversidade e inclusão. Eu vou rapidamente me áudio descrever, caso tenha alguma pessoa cega ou com deficiência visual nos acompanhando agora ou depois offline. E aí, Sálvia, eu passo a palavra para você na sequência, também se áudio descreva e se apresente para todos aqui. Eu sou um homem que me autodeclaro branco, cisgênero gay, uso um óculos de grau, uma camisa azul, fone de ouvido, uma barba e cabelo pretos curtos. Estou aqui em casa com algumas paredes atrás de mim e uma planta do meu lado esquerdo. Por gentileza, salve a sua audiodescrição e a sua apresentação igualmente, por favor.
Boa noite a todos. Eu sou Sálvia Santana, uma mulher negra de pele clara, para ser mais didática, né? Cabelo curto, na altura da orelha, assim, recém-cortado, cabelos muito cacheados, bastante cacheados. E falando um pouquinho de mim, né, do meu lugar de fala, eu tenho 43 anos, sou mãe de 3, sou uma mãe pela diversidade. Eu tenho uma origem periférica, né? Sempre vivi em regiões periféricas. Sou filha de nordestinos, meus antepassados negros, indígenas, pessoas que vieram da agricultura, enfim, é uma realidade do sertão, né? Nordestino. Então, eu venho desse lugar, trago essa história e represento essas pessoas com as quais eu vivenciei muitas histórias, né? Agradeço a todos vocês que estão aqui hoje conosco e aqueles também que virão depois. Maravilha, Sálvia. Eu novamente agradeço a parceria e a gentileza de ter aceito o convite para estar aqui hoje colaborando nesta pauta. Eu, eu vou rapidamente problematizar a live de hoje. Eu gosto sempre de ressaltar os meus locais, as minhas perspectivas de fala como homem cisgênero e fundamentalmente como homem cisgênero branco, né? Aliado à questão da igualdade racial, aliado à questão da igualdade de gênero, contra preconceitos capacitistas, contra pessoas com deficiência e também contra qualquer pauta ligadas a homotransfobia e por aí vai. Eu também gosto de ressaltar que eu não falo por pessoas, eu falo com pessoas, e se eu quero tratar de narrativas negras da margem ao centro, nada mais oportuno do que contar com uma pessoa, com uma mulher negra, para nos trazer as suas perspectivas de fala. Tem uma caixinha também aqui de interrogação, que vocês sintam-se mais do que à vontade para mandar perguntas ao longo da live. Eu vou dando sequência na medida que a gente vai progredindo a conversa. E é isso. E aí, Sálvia, eu vou rapidamente problematizar para lhe passar a palavra finalmente. Eu resgato aqui alguns trechos de uma live com a Rosane Borges, que foi minha convidada cerca de um mês atrás. Rosane é escritora, jornalista e doutora em ciências da comunicação. Eu tenho aqui algumas anotações para não me furtar de falar tudo que eu realmente quero passar. Naquele encontro, Rosane trouxe, de uma forma bem concisa e potente, algumas reflexões sobre o local social da margem ao centro, que nomeia a nossa live hoje. A Rosane, ela lembrou a escritora norte-americana Bell Hooks, que tem um livro de mesmo nome, Teoria Feminista da Margem ao Centro. E Bell Hooks, ela teoriza sobre a tentativa de mulheres negras saírem da margem ao centro. Quando saem da margem, é que elas poderiam, então, alcançar o poder. A Rosane defende que muitas mulheres negras não saíram da margem e que isso não significa que elas continuaram subalternizadas, muito ao contrário. Ela igualmente trouxe a Rosane Borges, a nossa mestra Sueli Carneiro, cuja contribuição da obra, na opinião de Rosane, não é radicalmente empoderar mulheres negras, mas sim emancipar e dar autonomia às margens. E é do local das margens que mulheres negras se insurgem nesse sentido, naquele pensamento. E às vezes, para causarem, mulheres negras nem precisam sair das margens, pois das margens elas mesmas causam. E aí Rosane também cita a sempre lembrada, que é fundamental, Lélia Gonzalez, que tem uma fala muito conhecida: agora o lixo vai falar e numa boa. Fecha aspas. E o que Lélia quis dizer sobre isso? Que a partir das margens teriam que escutar Lélia, de fato. Ela falaria então as verdades para um meio acadêmico como um reflexo de uma sociedade branca, machista, racista e tal. E aí, Sálvia, eu chego a você agora, a partir desse resgate conceitual de algumas reflexões que Rosane nos trouxe na live citada. E aí eu gostaria que você, então, pontuasse, nos brindasse com as suas perspectivas, com seus lugares de fala, e como tudo isso se conecta com a sua ancestralidade. Então, por gentileza, salve a palavra, é toda sua.
Sim. Apesar de ter 43 anos, eu me descobri negra há pouco tempo, né? E eu tenho passado por uma trajetória de busca por autoconhecimento e por respostas a algumas questões. Você está me ouvindo bem? Está me vendo bem? Tô te ouvindo bem. A sua imagem tá nítida, mas ela está falhando, ela está congelando um pouquinho. Mas o importante é que o áudio ele tá consistente. Está saindo, tá? Prossiga, Qualquer coisa você me sem avisa. problemas, prossiga. E aí, nessa busca pelo autoconhecimento, eu me deparei com uma questão, né? Como é que eu poderia ser negra se ninguém nunca me disse antes, dentro da minha casa? Porque o meu entendimento de ser uma pessoa negra era justamente o que muitas pessoas entendem do lugar que esse negro ocupa, né? Quem é essa pessoa negra? Onde ela está? Quais são os privilégios que essa pessoa negra usufrui? Então, quando eu comecei essa trajetória de autoconhecimento, eu achei que eu poderia estar enganada sobre quem eu era, tanto que para algumas pessoas eu perguntei, eu sou negra mesmo? Né? Porque houve um conflito aí de se realmente eu seria essa pessoa, né? E aí, falando dessa questão da margem, né? Eu cresci em meio de pessoas negras, no meio de pessoas negras, no meio de pessoas que sofriam diversas violências, mulheres negras, homens, enfim, eu sou da periferia, então na periferia só conhece bem quem mora na periferia, né? E aí, a minha busca, né, por esse conhecimento também foi para que eu pudesse, da minha margem, representar um povo e poder falar. Então, eu sempre me vi como aquela pessoa que consegue transitar nos diversos lugares, isso mesmo antes de me reconhecer como negra, mas eu sempre entendi, minha mãe sempre me disse que a educação poderia me levar para lugares melhores do que ela percorreu, né? E eu sempre entendi que sair da margem exigiria de mim um processo educacional. A minha mãe, ela tem hoje 63 anos e ela concluiu o ensino fundamental com 55 anos de idade. Aos 58 anos, 3 anos depois, ela se aposentou. E ela se aposentou como uma faxineira de uma indústria, né? E eu cresci com essa mãe cuidando de mim, né? Um pai que se separou e minha mãe, eu tenho 4 irmãos, né? Então, todo um desafio de uma mulher parda, periférica, tendo que manter os seus 3 filhos sozinha, à mercê de uma sociedade, de uma margem cheia dos seus desafios sociais e econômicos, né? E como, então, eu crescendo, uma menina que não se via negra, minha mãe não sabia que a mãe dela era negra, como, então, encontrar referências de mulheres potentes que poderiam falar a respeito do seu lugar, né? Então, aos 38 anos, 40 anos, mais ou menos, eu me descubro essa mulher, e uma mulher formada, uma mulher que foi a primeira mulher a acessar o ensino superior de toda uma geração anterior a ela, né? Com muito sacrifício, né? E uma mulher que busca, então, dialogar com essa nova realidade em busca de referências de outras mulheres negras que possam ensiná-la. Então, eu sou essa mulher hoje, que na sua infância percorreu a terra nordestina descalça, com os desafios da seca, os desafios de não ter acesso à água potável e nem saneamento básico, mas que nesse resgate de ancestralidade, a Sálvia, essa mulher mãe, né? Essa mulher, ela entende que ela representa alguém. E esse alguém não é só quem está na comunidade ou outras pessoas negras. Essa Sálvia se torna uma protagonista dentro da sua própria história, porque até então a Sálvia aqui não entendia que poderia ser protagonista. Eu achava sempre que outras pessoas poderiam ocupar esse lugar de protagonismo e que eu não poderia falar da minha história, porque, afinal, o que teria na margem, né? Então, eu me comovo muito com a fala da Rosane, quando ela falou que da margem eu também posso falar.
e da margem eu posso representar outras pessoas que, por muitas vezes e por vários motivos, não conseguem ter o espaço para essa fala potente, né? Sim, Sálvia, e é interessante essa sua abertura, né, essa sua abertura autoral, resgatando aspectos em diferentes momentos da sua trajetória, da sua jornada, e como eu percebo, né, e outros de nós juntos a você percebem também esta emancipação, né, esta sua colocação, esse trânsito entre margem e centro e vice-versa, e como você trafega, como você vem numa jornada muito interessante, né, para além de empoderamento, de protagonismo, de conhecimento das suas origens e de como tudo isso se conecta na sua vida e como isso se irradia a partir das suas experiências também, né, como especialista em responsabilidade social corporativa e cultura organizacional. E sobre esse ponto que eu gostaria que você também falasse agora, né? Você já ressaltou, num certo momento, a sua territorialidade periférica, e isso lhe habilita muito a compreender como as desigualdades estruturais em nosso país, né, operam na sociedade de uma maneira ampla. O machismo, o racismo, o classismo, né, em relação à classe social e por aí vai. Então, resgatando a sua atuação como especialista em responsabilidade social corporativa e cultura organizacional, eu queria que você, então, nos trouxesse qual a sua compreensão, como é que você entende os desafios de empresas que trilham um caminho para serem socialmente mais responsáveis. Por favor, por gentileza, Sálvia. Eu cresci numa realidade, ainda criança, onde eu via poucas empresas interagindo no contexto da comunidade, né? Hoje a gente fala comunidade, mas eu sou da época que a gente chamava de favela, né? Então, a gente eu via muito as igrejas, as instituições religiosas, de todos os tipos, interagindo com a comunidade, né? E aí, eu sempre cresci entendendo que, pela empresa, eu poderia fazer algo pelo meio social que eu convivia, né? Então, hoje eu vejo, assim, as empresas, elas têm buscado um equilíbrio ambiental, social, econômico, né? A gente vê um esforço das grandes empresas, mas a gente também vê um grande impacto social do ponto de vista do que a empresa produz e como as pessoas se relacionam com os produtos que elas oferecem, né? Então, para mim, uma empresa que é responsável socialmente é uma empresa que procura, que tem uma preocupação com a justiça e com a equidade, né? Uma empresa que pensa na transversalidade de alguns temas, por exemplo, a diversidade, né? Uma empresa que, em meio à pandemia, ela não se contenta em distribuir milhões, bilhões de dólares de lucros para seus sócios e não investir em uma comunidade onde ela tem um impacto direto. Uma empresa socialmente responsável é aquela que olha para o core business dela e entende que aquele produto que ela oferece, que ela vende, tem um impacto negativo nas comunidades de alguma maneira, ela percebe, ela reconhece esse impacto e que ela trabalha para isso. Então, para mim, uma empresa que fala que é sustentável, que procura ser socialmente responsável e que está mais preocupada com a distribuição de lucros do que em olhar para os desafios de uma comunidade, que é a comunidade que compra o produto que ela vende, para mim é um discurso totalmente desalinhado da prática, né? E eu acho que um outro ponto também, uma empresa que não considera uma igualdade de gênero dentro da organização, ela também acaba até cometendo um ato racista, né? Porque a Sueli Carneiro, ela ensina que o racismo, ele cria hierarquias de gênero. E a gente vê nas comunidades mulheres trabalhando insistentemente, mulheres empreendendo, mulheres se virando e dando sangue para criar filhos, para manter uma casa e ter a tripla jornada.
E aí, essa comunidade que tem todos os desafios de educação e de desenvolvimento socioeconômico é uma fonte de riqueza, de conhecimento, só que as empresas que se dizem, né, socialmente responsáveis, acabam muitas das vezes não interagindo com essas mulheres e nem aprendendo com elas como é que elas trabalham economia, como é que elas trabalham todo esse dinamismo, né, que é peculiar da mulher em si. Então, são uma série de desafios que a gente olha do ponto de vista da diversidade para empresas que se dizem socialmente responsáveis, né? E que, em alguns casos, não dialoga com essa comunidade que é diversa também. Não tem só mulheres nessa comunidade, existem jovens negros, jovens de todos os tipos, né, de orientações sexuais e tudo mais. Então, a empresa, ela precisa sair desse lugar de que ela tem um poder econômico e aí ela decide, porque vai chegar uma hora, e eu acredito muito nisso, que a comunidade, entendendo, se aprofundando ainda mais nessas questões do impacto, ela passa sim a cobrar, como a gente tem visto, as pessoas cobrando mais das empresas esse posicionamento. Então, não basta só uma empresa chegar na comunidade, fazer um projeto de curto prazo e tirar uma foto para colocar no relatório de sustentabilidade. Para mim, assim, é até subestimar a inteligência do povo periférico. Então, essas empresas que se dizem socialmente responsáveis, elas têm que, além de interagir com essa comunidade, eu estou focando no meu território, né, no meu território periférico, além dela interagir com essa comunidade, ela precisa aprender. E para uma empresa aprender, muitas vezes, ela tem que dizer que não sabe. Então, aí é o desafio dessa relação dialógica entre a riqueza e a pobreza, entre a inclusão e a exclusão, entre a igualdade e a desigualdade, né? E isso dá muito trabalho, porque requer um esforço da empresa olhar para si e entender como ela tem estruturado o seu trabalho e qual é realmente o propósito dessa empresa, se é ser uma empresa socialmente responsável, né? Porque para ela assumir uma mudança de cultura, uma mudança de comportamento, ela vai sim precisar em algum momento reconhecer que ela está nesse lugar que é vulnerável. Uau, Sálvia, que aula, que aula. Você trouxe vários argumentos que eu poderia resumir em coesão e coerência, né? Coesão e coerência para empresas que de fato se esforçam para serem socialmente responsáveis, e também um pouco da sua fala sobre sustentabilidade, né? Que não quer dizer projetos de curto prazo, assim como diversidade, são caminhadas longas, né? São jornadas que requerem muito esforço, muito planejamento, um conjunto de recursos humanos, intelectuais, financeiros, inclusive, para que, de fato, gere impacto positivo em toda a cadeia de valor, e, inclusive, com os saberes das comunidades, com os saberes de pessoas diversas, para as quais devemos, então, sairmos de um centro e olharmos para a margem. Eu estava vendo esses dias um talk de, acho que 1 ou 2 anos atrás, da Djamila Ribeiro, que ela falava exatamente isso, né? Às vezes, em espaços de poder centrais, você não visualiza a especificidade, a potência, você não visualiza os detalhes da margem, né? Mas eles de certa forma, te olham, e aí essa troca de saberes tem que ser otimizada, porque nós temos problemas complexos hoje e a pluralidade, de fato, é uma chave estratégica. Gratidão pelas suas contribuições. E aí, também percorrendo as suas especialidades em responsabilidade social e cultura organizacional, eu queria que você comentasse como é que você percebe algumas manifestações preconceituosas, tais como machismo, racismo, ou até outras assimetrias sociais,
entre essa transição de espaços centrais e periféricos que você tem muito bem percorrido. Por gentileza, Salviana. Outra aula. A minha mãe falava assim, olha, você não pode entrar nesse lugar, né? Por algum tempo minha mãe chegou a falar isso e eu sempre questionei, por que que eu não posso, né? Por outro lado, por vários anos eu escondia o meu endereço, assim, eu dava o endereço, a rua, né, no currículo, mas eu não falava o bairro, então eu sempre falava assim, olha, é em Santo Amaro, é na estrada de Itapecerica, eu nunca falava assim, olha, é no Socorro, ou é no Paraisópolis, ou no Capão Redondo, eu não lembro, assim, na minha trajetória de tantos anos de carreira, agora que o assunto diversidade está mais forte, né, nas empresas, eu me sinto confortável em dizer da onde eu sou, né, da onde eu moro. Mas já passei por várias situações do tipo, não dá o lugar exato, assim, o bairro exato que eu morava. Eu já ouvi muita coisa sobre o meu cabelo, né, na época, quando eu era criança, os meus colegas falavam, seu cabelo é pichain, seu cabelo é duro, sabe, umas coisas, eu tô super feliz com o meu cabelo, né, mas eu lembro, no ambiente organizacional, que eu tive uma experiência, né, eu estava sendo promovida, e hoje eu entendo que eu era um token no assunto, né, depois de assistir um webinar aí, da Talento Incluir, eu entendi, eu era token e não sabia. Mas eu lembro que quando eu recebi a promoção, a pessoa, né, a minha gestora na época falou, para que eu me mantivesse naquela posição, falando com a alta direção, eu teria que manter um padrão. E eu teria que manter um cabelo escovado, eu precisava usar determinado tipo de roupa. E uma coisa que me marcou muito, não fale mais da sua história aqui. Então, isso foi de uma tremenda violência, né? Uhum. Além de outras situações, por exemplo, de entrar em loja, não vou falar nome de marca aqui, nem, né, de empresas, mas já entrei em loja e o vendedor passar direto. Meu marido já teve experiência de entrar com carro, porque a gente já teve carro, né, e um carro bom, e o policial abordando na porta de casa e não acreditando que aquele carro era da nossa família. Então, são várias situações dentro de loja de livraria, o segurança ficar seguindo a gente para ver se a gente ia pegar algum produto. Enfim, tem de tudo. Até negra fajuta eu já escutei. Então, então são isso. Situações... então são situações que... Eu costumo dizer, e eu aprendi com a Yasmin Vitória, em um dos diálogos, ela disse assim, se você se assume negra, então você vai assumir todo o ônus, e o ônus é assumir que existe racismo, né? Depois que eu ouvi isso da Yasmin, eu falei, poxa, ser negro não é tão fácil assim, né? Exige de nós muita resiliência, muita força, muita capacidade de olhar para determinadas situações e falar, não, eu vou continuar. Ainda mais quando a gente leva um tema desse para dentro das organizações, né? A gente tem que ser forte 2 vezes e ter uma rede de apoio muito boa para que a gente compartilhe essas coisas. Mas, assim, o racismo, ele acontece em todas as estruturas sociais, né? Até na família, muitas vezes, porque a família... muitas vezes não tem o acesso, eu me sinto privilegiada porque hoje eu posso ensinar e falar minimamente para outras pessoas sobre o racismo, né? Mas até pouco tempo, antes de eu me descobrir negra, era um assunto que não era falado em casa. Não era falado. Então, para você ver o impacto que existe nas ações de educação dentro das empresas, nas famílias dos funcionários. E se a gente for olhar qual é o público que trabalha nas empresas, um desses públicos é o povo periférico que trabalha dentro dessas empresas. Então, se as empresas trabalharem educação, educação, espaços de troca, quando eu falo de educação, não estou falando de treinamento só, é de trabalhar uma cultura que fomente o aprendizado.
essas pessoas que estão dentro das empresas, com certeza elas vão multiplicar esses aprendizados e reconhecerem essas ações discriminatórias, seja por raça, por gênero, por idade, ou se tiver alguma relação com deficiência, né? Uhum. Então, é duro porque a gente tem que olhar para aquela situação e falar, peraí, mas é comigo mesmo que está acontecendo? Mesmo eu tendo a pele clara, são situações que eu passo com meus filhos também, né? De policiais abordarem meus filhos porque eles são negros e terem a pele mais escura que eu. E, nossa, eu realmente, eu sempre, as diversas interações que nós temos, né, principalmente, fundamentalmente, ao longo do último ano, você sempre me surpreende, né, com essa riqueza de detalhes, com visões que não será, que eu sei que acontece, mas ciente dos meus privilégios, dos espaços sociais que eu ocupo, e que isso tem que ser feito de uma maneira muito responsável diante de marcadores sociais que eu carrego. Mas por mais que eu tenha essa ciência, eu não, por vezes, eu não visualizo isso, né? Eu também não vivencio, eu entendo, mas eu tenho que realmente parar para ouvir, como eu estou ouvindo agora, de você em primeira pessoa, como todos aqui estão ouvindo, e muitos corações, muitos reconhecimentos subiram na timeline, porque de fato são detalhes que não podem, são histórias, são narrativas, para serem viáveis, para serem visíveis, que devem de fato transitar entre margem e centro e margem, para de fato nos enriquecer em termos de experiências, em termos de habilidades e competências. Eu só tenho realmente a agradecer por todos os elementos que você tem trazido aqui, e eu resgato igualmente alguns comentários que eu pude perceber aqui nessa timeline. A Suelen diz, num certo momento, ela se identifica com a sua fala, que ela também teve muita vergonha em falar onde ela morava, e hoje ela vê que esse medo era porque a sociedade discriminava, e ainda tem orgulho, e hoje ela tem orgulho de dizer onde ela cresceu, porque o bairro, a história, faz parte da trajetória dela, de desenvolvimento, né? Assim como o próprio Márcio, ele diz, né, que ser da periferia ou de um bairro nobre sem qualificação iguala as pessoas fora da curva da oportunidade, pois o mercado tem elevado a barra da qualificação. Eu acho que isso é assunto até para uma discussão mais aprofundada numa outra live. Então, assim, as pessoas se identificaram com as suas narrativas de fato, né? Você carrega muito disso dessa pluralidade. E aí você trouxe alguns elementos de educação nessa sua fala, Sálvia. Eu queria muitíssimo que você continuasse nessa trilha da educação, porque eu percebo que, até como cidadão que nós somos, né, educação é um fator essencial para impulsionar o desenvolvimento humano em sociedade. E em você, na sua trajetória, eu percebo claramente a importância que você dá ao tema da educação, tanto a sua formação quanto a formação dos que lhe cercam, né? E aí eu queria que você, então, aprofundasse como você percebe a educação como um fator habilitador que pode possibilitar a transição entre margens e centros de poder. Novamente, a palavra é toda sua, por gentileza. Eu gosto de falar na primeira pessoa, porque eu acho que faz muito sentido, quando a gente exerce um papel de influência, da gente falar das nossas próprias experiências, né, do que ficar me pautando na fala, né, na experiência de outras pessoas. Eu acho que eu tenho essa propriedade de dizer, né, nesse ponto, alguma propriedade, porque quando eu comecei minha primeira aula, eu dei com 9 anos de idade, né? E eu lembro muito bem, até postei isso no LinkedIn outro dia, que era no fundo de um beco, né? Um beco onde o esgoto passava sob as tábuas de madeira, né? Uhum. E no fundo desse beco, eu acreditava que ali era um momento de entrega total das pessoas, dos meus colegas, porque por eu estar indo melhor na escola, eu me sentia na obrigação de replicar e ajudar outras pessoas, né? E veja que
todos nós que morávamos ali, nós sofríamos dos mesmos problemas sociais, né? Mas eu coloquei uma coisa dentro de mim muito séria, que minha mãe me ensinou: estude, porque o estudo vai te dar um futuro. Ela não sabia qual era o futuro, mas eu acreditei muito nisso, né? E realmente a educação é um valor para mim, porque eu acredito que a educação transforma. A educação é um caminho, ela possibilita um caminho de descoberta do indivíduo como uma pessoa. E a educação, ela também possibilita encontrar novas formas de fazer as coisas e de conhecer o outro e de se ver no outro, né? Porque se a gente vive em sociedade e essa sociedade aprende por conta daquilo que ela vê no comportamento do outro. E a educação, ela aproxima pessoas que, de repente, têm propósitos de vida diferentes, mas a educação, ela aproxima independente do propósito de vida que a pessoa tenha. E essa possibilidade de se unir a pessoas que são diversas, porque a Djamila fala que não gosta muito dessa coisa de falar que é diferente, né? Porque a diferença mostra que existe alguém que está num lugar melhor, né? Mas essa relação de pessoas diversas ali, buscando aprender, buscando se desenvolver, traz a possibilidade da gente ser mais humano, porque a gente está se relacionando com a outra pessoa, né? E trazendo para o ambiente organizacional, eu vejo, por exemplo, ações, programas de responsabilidade social, por exemplo, como uma oportunidade de aprendizado em diversidade e inclusão. Então, como isso? Quando a empresa ela estrutura programas que promovem o contato direto com uma realidade que ela não conhece ou que os seus colaboradores não conhecem. Então, o voluntariado é também uma ação de educação. Mas eu acredito na educação como motor fundamental para mudanças que a gente precisa fazer, porque não tem como falar em mudança de comportamento se as pessoas não aprenderem, né? E esse aprendizado, muitas vezes, ele vem do contato com o outro. Não é nem por uma formação acadêmica, muitas vezes, mas da relação próxima que a gente tem com o outro e aprende com ele, né? E, Salvia, assim, você realmente tem captado a atenção e o coração de todos e todas que eu acredito, não apenas pelas reações instantâneas na timeline, corações, comentários, mas pela especificidade. E você não está falando apenas da trajetória de Sálvia em si, mas você carrega toda uma pluralidade, você carrega toda uma realidade intrínseca a tantas outras mulheres. E de que mulheres nós estamos falando, né? De mulheres negras, fundamentalmente, né? Que têm em territórios periféricos toda uma construção de identidades. E aí eu queria ter falado, mas agora eu lembrei sobre essa questão de mulheres negras, né? Lembrando até o próprio Silvio de Almeida, né? Que diz que no Brasil pessoas negras têm duas certidões de nascimento, né? O nascimento civil, de fato, no dia que vem a esta vida, e quando se descobre uma pessoa negra numa sociedade extremamente racista e desigual, né? E aí você fala com muita propriedade, com muita legitimidade. Então, eu realmente fico muito feliz com esse encontro aqui no Palco do Diálogos e com toda a parceria de trocas que eu posso receber de você, aprendendo realmente muito com as suas narrativas. Eu queria destacar aqui também alguns outros comentários que pularam na nossa timeline, felizes comentários. A Camis Libório, que nós encontramos na live segunda-feira lá com o pessoal da You Can Movement, ela diz, e contém poesia, tá? E muita realidade. Aqui, ela diz, abre aspas, na periferia a casa cai, a rua inunda, a polícia invade, o tráfico fecha a favela. Por maior que seja a qualificação, às vezes se perde entrevista ou dia de trabalho. Ponto. Racismo estrutural. Ou seja, você quer comentar? Você quer fazer algum gancho? Exatamente. A Cami está... assim, é exatamente isso, porque eu lembro
que por quantas vezes essa realidade fez parte da minha vida, né? E minha mãe ter que chegar atrasada porque ou ela socorria a gente da água que estava entrando, ou ela ia trabalhar. Então, realmente, muitas vezes, não basta só você ter um bom diploma, né? Ou uma boa formação. Muitas vezes, eu concordo, né, com uma ativista indígena, eu esqueci o nome, que eu postei essa semana passada, que o corpo é território e o território é corpo. Então, quantas vezes do jeito que eu sou aqui hoje, eu entrei nos lugares e só de eu entrar as pessoas já saberem de onde eu era, né? Então, o corpo fala muito quem a gente é e quem a gente representa, né? E essa realidade periférica, ela tem muito a nos ensinar. É uma triste realidade, é uma dura realidade, e que eu vejo assim, as empresas batalhando tanto por economia, as empresas tentando aprender como economizar, e o povo da periferia já sabe fazer isso, porque já faz parte. Até porque, se não fosse isso, não existia periferia, né? Se não fosse um povo com menos renda, com menos poder político, existia periferia? Existiria a periferia? Talvez não, né? Então, é um ponto interessante que a Camis colocou aí. Sim, é total a realidade. Eu aproveitando aqui, já estou com uma tela do lado quando você falava, Célia Chacriabá, que você referenciou, a ativista indígena. Isso. Célia Isso, Chacriabá. exatamente. E eu também trago um outro comentário aqui, Sálvia, do Vozes Femininas Podcast, a querida Catiana e tal, e que ela entende que combater a desigualdade social é dar oportunidades dignas para a população periférica, né? Então, passa fundamentalmente por aí também, né? Inclusive. Exatamente. Porque muitas vezes a gente vai se candidatar à vaga e vai definir o salário dependendo de onde você mora. Então, se você mora na periferia, é um salário. Se você mora num outro bairro, né, no Morumbi ou, sei lá, em outro bairro, o salário é diferente. E não só a questão da localidade, mas a universidade que você se forma também conta muito. A gente tem visto as empresas fazendo um movimento, né, para isso, mas a gente sabe que ainda existe esse tipo de discriminação, com certeza. Sim, Não sim. tenho dúvidas disso. São ações intencionais, né? Então, muito em sustentabilidade e fundamentalmente em diversidade e inclusão, tem que ter uma intencionalidade nas ações, né? Nós temos que realmente promovermos ações afirmativas, né? Para oportunizar não apenas a entrada daqueles talentos diversos, de narrativas, de vidas ali, mas também acolhê-las na melhor medida do possível para que todas em conjunto possam efetivamente ser quem são, amar quem amam, produzir de fato e serem totalmente, estarem totalmente pertencentes àquele espaço, né? E aí, eu devolvo para você agora, novamente, perdão, acho que você ia falar alguma coisa, perdão, Salve. Não, sim, Okay. eu concordei. Concordei. Ok. E aí eu passo novamente por um assunto de empresas que nos ligam, para as quais a gente sempre se volta, né? Você, eu e toda uma rede corporativa de sustentabilidade, universidade e tal. Qual a dica ou qual o recado você passaria para pessoas em cargos de liderança acerca da importância estratégica de impulsionarem diversidade e inclusão, considerando algumas das suas perspectivas de fala, né? Marcadores sociais de raça e de gênero. Se você pudesse falar para eles e elas agora, que líderes, o que você falaria? A gente já sabe que existe uma lição de casa de olhar os processos de RH, dos programas de porta de entrada, isso, né, é chover no molhado, mas se eu pudesse contribuir para uma liderança mais inclusiva, eu diria, primeiro, conheça quem é o seu público interno, porque a consistência do que a empresa fala vai também dialogar com esse público. O posicionamento de diversidade que a empresa precisa ter vai partir desse público interno também. Né? Então, saber quem é esse público, se a sociedade é representada nesse público interno,
Porque senão fica um discurso incoerente. Eu estou falando de negros em posição de liderança, de mulheres negras em posição de liderança, mas internamente eu não falo sobre isso e nem assumo que é um desafio para mim, né? Acho que um outro ponto é exercitar o olhar amplo e transversal de diversidade e inclusão, para muito além de ser um tema de RH. É um tema que precisa transitar em todas as áreas e em todos os níveis, né? Além de ser também uma oportunidade para as empresas de construírem uma rede de influenciadores internos. Eu acho que isso é uma grande oportunidade para as empresas, porque o engajamento, ele vem do conhecer, e o conhecer é ter acesso ao conhecimento. Então, formar pessoas internamente no tema, para que elas sejam multiplicadoras, embaixadoras, representantes de diversidade, também evita aquela coisa de se ter só uma pessoa na empresa falando ou representando aquele pilar, né? Sim. Eu acho que é uma grande oportunidade da empresa disseminar e ampliar os horizontes, colocando pessoas de várias áreas para falarem de diversidade também e aprenderem, né? Porque é um processo longo. Investir em processos de educação, então não tinha como eu não falar disso, né? Da integração de responsabilidade social com diversidade e inclusão também como um parceiro estratégico, porque se eu quero contratar pessoas negras, contratar pessoas que estão na comunidade, sejam elas diversas como forem, eu preciso ter um processo, uma área que converse com a comunidade de forma intencional, de forma que esteja alinhada à estratégia de diversidade e inclusão também. Né? Não é só entregar a cesta ou entregar o kit emergencial lá do Covid, né? É muito mais que isso, né? E também não dá para pautar ações de diversidade e inclusão trazendo uma baixa representatividade de grupos minorizados. Um pouco antes, lá atrás, você falou sobre a figura do Tolkien, né? aquela inclusão superficial, rasa, né? Como um chaveirinho, que nós temos pessoas negras, quantos? 2, né? Naquele andar imenso. Nós temos pessoas trans, quantos? Uma, né? Então é como se fosse... Eu até ouvi de uma amiga em comum nossa, a Cris, que é como se fosse um mico-leão dourado, né? Aquela coisa que quase ninguém tem, e quando tem, você coloca ali na vitrine, tudo que é foto corporativa, né? Então é coesão e coerência, né? De fato, a gente precisa ter uma representatividade nas empresas, e uma vez essa representatividade ela precisa estar devidamente acolhida, né? Para contribuir não apenas para o negócio, mas para o pertencimento e para todos os benefícios estratégicos que diversidade e inclusão, que como você ressaltou, se beneficiam, se aliam à responsabilidade social corporativa, e tudo isso, ao final do dia, é bom para os negócios e é fundamentalmente bom para as pessoas. A gente devemos ter mais uns 12 minutinhos aqui de live. Eu tenho um comentário que eu acho que inclusive salvo engano do seu acredito que seja do seu irmão, Leandro. Ele diz que deixa eu ver aqui se eu consigo, sobre educação, que a educação tem um poder de transformador. Eu perdi o comentário, mas a educação tem um poder transformador, então realmente você nos brindou com isso. E aí tem um comentário muito interessante da Suelen sobre voluntariado. Eu queria que você comentasse um pouco antes das reflexões finais. Ela diz que deveria fazer parte da cultura das empresas trabalhar não só a diversidade de pessoas internas, mas também a diversidade social, principalmente via voluntariado. E eu sei que você também estudou isso, você também tem bons conhecimentos, trajetória. Eu queria que você nos brindasse com reflexões sobre tal. Eu vejo assim, o voluntariado é um processo, né? Que eu particularmente aprendi muito e eu sempre usei o voluntariado para educar a liderança, né? Então, quando a liderança, chegou um tempo que a liderança não queria participar de voluntariado, então eu dei um jeitinho, coloquei na meta lá, e às vezes é o recurso que a gente tem. Ou ele participa,
ou ele vai ficar sem o bônus, né? Uma parte do bônus. Mas eu vejo, assim, as ações de voluntariado de serem diversas, né? Lógico, e atenderem os diversos tipos de pessoas, não só do ponto de vista de quem vai receber o voluntariado da ONG, da instituição, mas também olhando as capacidades e as competências que os colaboradores têm. Porque, e desmistificar essa coisa do voluntariado ser, eu vou ajudar, né? Eu não vejo voluntariado como uma coisa assim, eu vou ajudar. Porque se eu ajudo é porque eu estou numa posição privilegiada. Então, eu acho que acaba reforçando um pouco essa coisa, eu estou bem na fita, então eu vou lá contribuir. Não. Eu vejo o voluntariado como uma ferramenta para desconstruir vieses. Porque se o meu funcionário, meu colaborador, líder, ele tem um contato com uma realidade diferente, ele vai ser tocado de alguma forma e ele vai refletir sobre aquela experiência que ele teve de voluntariado. Então, eu acredito em ações diversas, que contemplem de públicos diferentes e também olhando essas competências ou gaps que a gente tenha, né? É interessante porque desde pequena eu faço trabalho voluntário e o trabalho voluntário é um campo que dá oportunidade também da gente se colocar muitas vezes de reconhecer a nossa vulnerabilidade. Nas empresas a gente tem um ambiente muito hostil, né? Do ponto de vista muitas vezes de falar eu não sei fazer. E no voluntariado existe uma oportunidade de trazer um valor para uma formação de liderança, que é dizer, eu não sei a resposta, né? Então, se a gente faz essa conexão com a diversidade e inclusão, eu posso dizer que se o voluntariado ajuda a gente a reconhecer que nós não sabemos tudo, isso a gente pode trazer para dentro de diversidade e inclusão, porque se eu não conheço o Guilherme em toda a sua profundidade, em toda a sua pessoa de quem ele é, e que muitas vezes nem o próprio Guilherme sabe quem ele é, o voluntariado e essas experiências com o desconhecido ajuda a quebrar alguns paradigmas e a se perceber numa realidade que não é a minha. Então, eu sempre atuei, mesmo em projetos dentro de comunidade como voluntária, eu sempre me surpreendi com as experiências e sempre me senti desafiada, porque eu entendia que muitas vezes eu chegava não pronta para uma situação e ali eu aprendia fazendo. E aprendia com aquela pessoa que talvez eu achasse que precisava de mim, né? Então, é uma relação de troca muito rica e que ensina muitos valores como humildade, respeito, empatia, escutativa, que são coisas que a gente tem falado dentro de diversidade e inclusão, né? Fantástico, Salve Santana, especialista em responsabilidade social corporativa e cultura organizacional. Fantástico, fantástico, que brinde, fico muito feliz. E essa sua colocação sobre eu não sei fazer, e no voluntariado eu não sei a resposta, nossa, assim, realmente é para dormir com essa e acordar, desconfortável numa zona de conforto, né? Fenomenal, muita gratidão. Eu faço não apenas a você, sabe, mas a todos e todas online e depois offline, convite para a próxima edição live Diálogos Entre Nós, daqui a 2 semanas, dia 30 de setembro, 7h30 da noite, recebo novamente a Dandara Hudson, transfeminista e coordenadora do coletivo amazônico Lesbitrans, Dandara, queridíssima, direto do território Xingu amazônico, falando sobre suas narrativas, acesso e afeto. Salve, o Leandro Santana nos lembrou sobre a questão da educação, que eu tinha tentado parafrasear, mas eu não me lembrava. Educação nos causa o bom incômodo e aquilo que nos incomoda nos transforma. Olha só, boa, hein? E a gente aprende a nomear, né? Leandro é meu irmão. E a gente aprende a nomear. Tá certo, isso mesmo. Exatamente.
Por Vi, é gentileza, por assim, gentileza. eu, eu, Só, perdão, eu até pediria, por gentileza, que você também já emendasse suas reflexões finais, use todos os minutos ao seu prazer, por você vai gentileza. me avisando. Bem, Dandara maravilhosa, né? Aquela live que ela fez, eu me emocionei muito. Então, quem está aqui assistindo, assista a live da Dandara, é uma mulher super potente, né? Que tem muito sempre ensina a gente, né? E eu, assim, eu tenho tido uma oportunidade e um privilégio, né? Porque me descobrir negra poderia ser um motivo para desistir ou para não reconhecer o meu território. Muito pelo contrário, me reconhecer negra me trouxe uma sálvia que eu não conhecia, que eu ainda estou conhecendo o poder que essa sálvia tem. E eu acho que diversidade, ela possibilita essa descoberta nas pessoas, né? As empresas têm buscado entre empreendedores, pessoas que tenham atitude de dono, pessoas que arrisquem mais, que confiem no seu taco. E a diversidade é uma boa oportunidade para as empresas estimularem esse tipo de comportamento de pessoas conectadas com o negócio, porque é um tema que fala de amor, né? É um tema que abraça o ser humano e as pessoas querem serem, elas precisam de espaços para serem humanas. E a empresa é um espaço que poderia favorecer um pouco mais essa humanidade, né? Eu tenho lido um pouco sobre Reiane Leão e ela fala aprender a reaprender. Ela tem um verso no livro dela que ela fala assim: você lidava bem com as palavras, mas nunca conseguiu ler. Então, sigo apaixonada pela mulher que eu batalhei para ser. Isso traz o que para minha reflexão? Que muito mais, para que eu possa aprender a reaprender, eu preciso me conhecer, saber quem eu sou, saber como eu me relaciono com o outro, como eu interajo, como é essa minha interação e aprendizado nessa relação, né? E eu vejo uma grande oportunidade a gente estar aqui falando sobre isso, porque pode ser um pouco filosófico demais o que eu estou trazendo aqui, mas são coisas que eu trago da minha bagagem de vida, né? Coisas que eu aprendi com a minha mãe quando eu a via ali abrindo mão do prato que ela queria comer para nos dar. Então, isso mostra muitas vezes que uma realidade dura pode moldar uma pessoa e que muitas vezes essa realidade dura não necessariamente vai transformar numa pessoa ruim, né? Não que seja bom ter desigualdade social, mas que a gente possa também partir de outros lugares, olhando, por exemplo, para pessoas que já passaram pelo sistema prisional e dar oportunidade para essas pessoas, né? Olhar essas pessoas como seres humanos, né? Porque eu peguei um aspas aqui da Djamila, ela fala que reconfigurar o mundo por meio de outros olhares pode ser uma perspectiva poderosa, já que é capaz de gerar algum pertencimento que não seja a uma sociedade doente e desigual. Então, se a gente tem uma sociedade doente, desigual, injusta, é necessário, é urgente que a gente olhe para essas feridas. Uma empresa que se posiciona como uma empresa antirracista, por exemplo, uma empresa que defende a causa racial, por exemplo, ela assume que é antirracista. E com isso vem toda a herança da interseccional do assunto. Então, não é só falar de mulheres negras em posição de liderança, Sim. é falar de pessoas que estão no sistema prisional, mulheres trans que estão dentro do sistema prisional sem condição, as mulheres grávidas que estão lá sem o atendimento necessário. Independente do que foi praticado, são seres humanos e isso tem relação direta com o eixo social. Sim. Que a gente falou lá no começo, né? Então, a gente precisa reconfigurar essa forma de enxergar e da empresa interagir com o meio, né? Ótimo. Perdão, Sálvia, eu queria ficar aqui aprendendo e lhe ouvindo muitíssimo. Nós temos talvez 40 segundos finais. Então, eu realmente lhe agradeço de coração pelo convite e a todos e todas aqui, online e offline, por nos brindarem com atenção e coração para aprenderem juntos com Sálvia, responsabilidade social e cultura. Sálvia, gratidão de coração. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Muito obrigada, viu? 20 segundinhos, pode usar.
Obrigada, obrigada. Excelente semana para todos vocês. Um beijo no coração de todos. Falou, um abração, um beijo. Beijo, Salve, valeu mesmo, valeu mesmo. Foi um encontro muito Tchau, potente. Valeu, tchau. querida. Tchau, até mais. Obrigada.